essência, ó Mãe, Mãe Natureza, mostrai-nos vossa beleza, ó Mãe, Mãe Natureza, lembrai-nos da nossa essência. Interceda junto ao Pai, levando a minha oração. O pedido é a bênção que me traz aceitação. A vós quero servir, junto a ti quero seguir, aprendendo a dizer sim para tudo que há de vir. Interceda junto ao Pai, levando a minha oração. O pedido é a bênção que me traz aceitação. A vós quero servir, junto a ti quero seguir, aprendendo a dizer sim para tudo que há de vir. Ó Mãe de Deus, ó Mãe de Deus, ó Mãe, ó minha Mãe, ó Mãe, ó minha Mãe. Olá pessoal, e dando seguimento à nossa programação de hoje, que é o Dia da Sexualidade, nós temos o prazer de trazer para você Gabriela Esquisato, nossa terapeuta Theta Healing, que irá falar para a gente sobre o assunto libido, uma questão de liberdade, aceitação e escolha. De um modo suave, profundo e bastante envolvente, Gabriela nos convida a adentrar nossa intimidade, a estarmos de corpo e alma nus. Para Gabriela, o ponto de mudança, o ponto onde podemos nos libertar de crenças limitantes e padrões bloqueadores está no momento presente, ou seja, no aqui e agora. A palestra está divina. Com vocês, Gabriela Esquisato. Olá, queridas participantes do Sufeni. Eu gostaria primeiramente de agradecer a vocês por estarem aqui assistindo essa palestra que eu programei e planejei com muito carinho, com muito cuidado, pensando em cada uma de vocês que vai estar assistindo, pensando em ajudar, em solucionar dúvidas, em esclarecer, em trazer mais clareza para esse assunto, que é um assunto que tem sido muito trazido por pacientes aqui para o consultório, e é um assunto que a gente não costuma ter muita liberdade para falar sobre, né? Meu nome é Gabriela Esquisato, eu sou terapeuta Theta Healer e a partir de julho eu sou instrutora da técnica aqui no Brasil. Eu vou começar também a formar terapeutas dessa técnica que eu trabalho, que é uma técnica de cura quântica, onde a gente vai trabalhar a substituição de crenças limitantes por crenças fortalecedoras e também a limpeza e substituição de padrões bloqueadores, de traumas e alguns outros trabalhos mais sutis que a gente faz por meio da onda cerebral Theta. Caso vocês queiram conhecer mais sobre essa técnica, no fim da palestra, no fim do vídeo, eu vou deixar os meus contatos e a gente pode conversar um pouco mais sobre também. Eu falei sobre minhas pacientes porque, apesar do meu trabalho ser um trabalho unissex, eu atendo homens e mulheres, mas o meu público é muito mais feminino. Então, a minha experiência é muito maior com esse público de mulheres. E esse é um tema, é um assunto que acaba sendo bastante frequente na sessão. Eu coloquei como nome da nossa palestra libido, uma questão de aceitação, liberdade e escolha. Por que esses três subtópicos, né?
Primeiro, aceitação, porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aqui na nossa palestra sobre o corpo, sobre mídia, né? E a aceitação total e absoluta do nosso corpo, das nossas condições, dos nossos desejos, é muito importante para realizar, para ter uma vida plena, para ter uma vida feliz, né? Liberdade, a gente está falando de liberdade porque a gente vai tocar muito no assunto da repressão nessa palestra. A sociedade, ela reprime muito a sexualidade, principalmente a sexualidade feminina. Então a gente vai tratar um pouco desse assunto da liberdade, para tentar entender melhor até onde vai a nossa liberdade, né? E onde ela começa. E escolha, porque eu tenho essa crença, eu tenho essa sensação de que tudo na vida começa com uma escolha, de que nós temos liberdades de escolher o tempo todo aquilo que nós queremos. Então, mesmo que tenhamos passado por todos esses momentos de repressão, por todos esses momentos de não aceitação, a gente ainda tem a escolha para mudar, né? Eu costumo falar para as minhas pacientes que a gente tem a responsabilidade por todas as nossas escolhas. Então, a gente pode mudar de escolha a qualquer momento. A gente tem, isso está designado a nós. E isso é maravilhoso, né? E também uma outra frase que eu falo bastante é uma frase da Louise Hay, que é uma escritora maravilhosa que eu indico para todas vocês, mulheres, que ela fala que o ponto de mudança está sempre no momento presente. Então, para a gente sair um pouco do passado, daquela vitimização do que foi feito para nós, né? E sair um pouco do futuro, dessa ansiedade do que eu posso fazer amanhã, e focar no momento presente, que é o único momento que a gente pode realizar alguma mudança na nossa vida. O ponto de mudança está sempre no aqui e no agora. E se você sente que esse é o seu ponto de mudança, eu estou aqui para te ajudar, para te dar esse suporte, te dar esse apoio para a sua mudança, que é sempre para o melhor. Toda mudança traz uma transformação benéfica na nossa vida. Então a gente vai começar o nosso assunto falando sobre crenças limitantes e padrões bloqueadores. As nossas crenças, elas podem vir de 4 lugares diferentes, de 4 níveis. O primeiro nível é o nível primário, que a gente chama. A gente traz essas crenças desde quando a gente era criança. A gente aprende muitas das nossas crenças quando a gente é criança. Então, tudo aquilo que a gente enxerga, nossos pais, avós, professores, líderes religiosos, amigos da família, fazendo e falando, a gente vai incorporando para o nosso sistema de crenças também. E geralmente, nessa idade, a gente aprende muitas crenças limitantes. Uma criança de 5 anos, eu li um estudo há um tempo atrás, de que ela já ouviu em média 7.000 vezes a palavra não. Ou seja, não pega, não pisa, não olha, não suja, não tira, não põe na boca. Não. A gente ouve muito não quando a gente é criança. E isso vai se refletindo numa personalidade insegura, né? Isso se reflete nos nãos que a gente vai dando para a vida também. Não posso, não sei se consigo, não sei se sou capaz, né? E o segundo nível de crenças são as crenças de nível histórico. Aquelas crenças que a gente traz dos grupos sociais que a gente participa. Então, as mulheres têm um grupo de crenças em comum, os homens, os metalúrgicos, as professoras, as enfermeiras, os médicos, todo o grupo social, inclusive cultural, os japoneses, os brasileiros, os franceses, os universitários, todo o grupo social e cultural que a gente participa, a gente acaba absorvendo um pouco das crenças desses grupos também, principalmente os grupos religiosos. Aqui, quando a gente for chegar na parte de falar sobre a repressão, a gente vai falar bastante sobre religião também. O terceiro nível de crenças a gente chama de nível de DNA. São as crenças que a gente carrega no nosso DNA, vindas dos nossos pais, avós, bisavós, toda a nossa linha ancestral. A gente carrega essas crenças também conosco. E as crenças do quarto nível são as crenças de nível de alma, aquelas crenças que já nascem com a gente, que já vieram com a gente
quando a gente veio para esse planeta, para a terceira dimensão, para essa existência. E para quem acredita em vidas passadas, nesse nível a gente também pode trazer algumas crenças de outras vidas. Sabendo esses lugares de onde vêm essas crenças, a gente já consegue começar a mapear da onde vieram as nossas crenças limitantes com relação à nossa libido e com relação ao nosso corpo. As mulheres, principalmente, sofreram bastante repressão sexual. Eu digo as mulheres principalmente porque os homens também sofrem uma repressão um pouco diferente. Os homens, eles têm a obrigação de ser viris, né? Eles têm a obrigação imposta pela sociedade de gostar muito de sexo. Quando um homem não gosta tanto de sexo assim, ou quando um homem tem alguma disfunção sexual, geralmente é um problema imenso na vida deles, por conta dessa repressão sofrida pela sociedade, essa expectativa de que eles têm que ser os maiorais sempre, né? E a mulher, por outro lado, se a gente for pensar nessas crenças de nível genético, gente, essas crenças de nível de DNA, elas ainda estão muito recentes e muito presentes na nossa vida. Se você for observar a história, há 70 anos, por exemplo, as mulheres não podiam ter diploma universitário. 70 anos são o quê? 2, 3 gerações no máximo? Então, as mulheres podiam frequentar uma universidade, mas elas não tinham direito de ter um diploma universitário. Então, a repressão, ela já começa aí na privação do acesso ao conhecimento, né? Privar o acesso à sabedoria, privar o acesso à informação e privar o acesso ao próprio corpo. O meu mestre, Arli Cravo, inclusive ele é um coach relacional maravilhoso, se vocês quiserem seguir ele no Facebook, ele sempre fala que se você quiser controlar alguém, é só você ter nas suas mãos como ela pode exercer a sexualidade dela. E aí a gente chega também um pouco na parte de religião. Eu não vou citar aqui nenhuma religião específica, mas praticamente todas as religiões têm uma opinião formada sobre a sexualidade de uma maneira um pouco mais repressiva, né? Sempre controlando, porque dentro daquela doutrina eles precisam que as pessoas sejam controladas. Quando há uma liberdade total, as pessoas não respondem tanto a comandos. Isso acontece principalmente na sociedade, né? O que os pais fazem com uma criança, com um adolescente, né? Reprime a sexualidade a todo custo, para que aquela criança e adolescente continue sob a egrégora daquela família, continue sob as ordens daquela família, né? Quando um pai ou uma mãe, geralmente, estou falando, gente, de uma maneira geral, não, sempre sabendo que há exceções e que essa é a minha opinião sujeita a erros, né? Depois da palestra, quando eu deixar os meus contatos aqui, eu estou completamente aberta para ouvir de vocês, a opinião de vocês, para a gente trocar um pouco de informação. Provavelmente vocês já devem ter visto esses casos, um pai ou uma mãe que encontra uma criança brincando com seus órgãos genitais, mexendo ali, né, nos seus órgãos sexuais. A primeira coisa é repressão. Tira a mão daí, aí é sujo, menina, aí é feio. Não pode ficar andando mostrando, não pode ficar colocando a mão, não pode mostrar para os amiguinhos. Quando a menina começa a usar saia, senta direito, fecha essa perna, você não pode ficar andando desse jeito. Você não vai poder andar de saia, você vai ter que andar só de shorts e calça porque você não sabe se portar de saia, né? Isso já são crenças que a gente vai ouvindo desde a infância, que o órgão sexual é algo sujo, é algo feio, que não pode ser mostrado para qualquer um, né? Ao invés dos pais falarem de uma maneira mais suave, com mais aceitação, não tem nada de sujo, não tem nada de feio, é uma coisa bela, é uma coisa só sua, que você vai compartilhar com aqueles que você ama, que você vai compartilhar com aqueles que você sentiu uma afinidade amorosa, afetiva e energética. Mas muitas vezes a gente não está preparado para lidar com essas coisas como pais e acaba reprimindo, assim como foi feito com nós.
conosco, né? A gente repete um padrão bloqueador. E isso se estende pela adolescência, né? Os pais nunca deixam a filha mulher sair antes, chegar mais tarde. Geralmente quem tem irmãos, uma mulher que tem irmãos homens, os irmãos eles acabam tendo mais liberdade, mais... um irmão, por exemplo, o homem pode aparecer em casa com uma camisinha na bolsa, mas se a menina estiver andando com camisinha, já é um motivo de repressão muito forte. Inclusive eu conheço mulheres adultas que morrem de vergonha de comprar um preservativo na farmácia. Tem vergonha de entrar, tem vergonha do olhar dos funcionários da farmácia se ela comprar um preservativo. Então a gente acaba nos privando da nossa liberdade, do nosso prazer, por conta da opinião dos outros, né? Aí agora a gente já está chegando na vida adulta, do medo da opinião do outro, que é imputado na nossa cabeça, né? Das mulheres principalmente. Não vá transar de primeira, né? No primeiro encontro, senão o seu parceiro não vai querer ficar com você, ele vai achar que você é uma mulher fácil, ele vai achar que você é uma mulher que não tem valor, né? Nos é ensinado que uma mulher que oferece sexo para o homem é uma mulher sem valor, né? Todos esses padrões bloqueadores, limitantes. Na adolescência a gente acaba criando muitos padrões limitantes com relação ao nosso corpo, né? O corpo está mudando, os meninos ficam alguns anos desengonçados, né? Com braços e pernas enormes, e o tronco ainda não acompanhou. Tem uma idade, né? Ali dos 13 até os 16, que eles ficam totalmente desproporcionais, com a mão enorme e ainda não cresceu tudo de uma maneira harmoniosa. E as meninas começam a conhecer o seu corpo e nem sempre elas têm um apoio da família, né, da mãe, madrasta, avó, tias, ou da escola também, né? Não existe uma educação sexual feita de uma maneira adequada, feita de uma maneira saudável nas nossas escolas, né? O autoconhecimento, conhecer o próprio corpo, o seio começa a crescer, por quê? Começam a nascer pelos, por quê? Se você é mãe e está assistindo esse vídeo, já comece a se preparar para essas conversas com seus filhos, sejam eles meninos ou meninas, né? Comece a se preparar para como você vai apresentar esse universo da libido e do sexo para eles, para que não seja pichado como uma coisa ruim, como uma coisa feia, como uma coisa suja, né? A gente também tem uma cultura péssima, não só aqui no Brasil, praticamente no mundo todo, que é a cultura do filme pornô. O filme pornô, ele trata da sexualidade de uma maneira totalmente equivocada. E se o nosso primeiro contato com o sexo, para saber como é o sexo, for de um filme pornô, o que na maioria das vezes a gente acaba tendo um conceito totalmente errado do que é o sexo. O que eu acho muito importante, você pode estar pensando agora assim, ai Gabriela, mas hoje em dia está muito fácil, principalmente se você tiver mais de 35, 45 anos, você vai dizer, ai Gabriela, na minha época sim era difícil, a gente não podia transar antes de casar, senão ficava rodada e ninguém ia querer casar com a gente. E agora é tudo muito fácil, as pessoas podem transar, tá tudo liberado na mídia, todo mundo fala sobre isso. Realmente, mas sabe qual é o maior pecado da mídia atual? É trazer o sexo como algo assim, banal, né? Como algo que tem em qualquer esquina. E na verdade, a minha opinião é que a gente devia apresentar o sexo para as próximas gerações como algo sagrado, como algo divino, como um compartilhar do amor que ela tem dentro dela, dentro dele, com outra pessoa querida, com outra pessoa que ele tenha afinidade. E que não necessariamente por ser sagrado, por ser divino, tem que ser com uma única pessoa para o resto da vida. Eu sou partidária da opinião de que a gente deve experimentar, de que a gente deve saber, conhecer algumas opções para saber do que a gente gosta, né? Como que uma mulher vai saber qual o tipo de homem que satisfaz os desejos dela,
fisicamente, emocionalmente, socialmente, se ela não conhecer alguns, se ela não tiver algumas opções. É óbvio que eu também não julgo de maneira nenhuma quem conhece um grande amor, se apaixona, tem a sua primeira relação, se casa e passa a vida inteira com aquela única pessoa. Também não julgo, porque isso pode acontecer. A gente pode encontrar esse amor de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais fácil. Mas quando uma pessoa vem até mim dizendo que ainda não encontrou esse amor, mas como já fez sexo com uma ou duas pessoas, se sente impedida de experimentar mais, a minha postura é sempre de dizer que ela deve sim experimentar, conhecer os homens, né? Desde que de uma perspectiva de empatia, de afeto, de cuidado, de troca, né? Nunca é uma relação unilateral. Então, todas essas crenças limitantes que a gente ouve desde a infância até a vida adulta podem bloquear a nossa libido. O medo é um grande bloqueador da libido, o medo da entrega. Quando uma mulher está tendo um orgasmo, por exemplo, um orgasmo de verdade, ela se entrega totalmente, é como se o mundo pudesse acabar, ela não tem forças para levantar e fazer alguma coisa. E a necessidade de controle e o medo da entrega são os dois maiores vilões do orgasmo feminino. Se você está assistindo essa palestra porque você tem dificuldade de ter orgasmos, porque a sua satisfação sexual não anda bem, comece a observar esses dois pontos da sua vida. Observe o quanto você necessita de controlar tudo e todos e o quanto você tem medo da entrega, o quanto você tem medo de ser vulnerável, o quanto você tem medo de se soltar. Esses dois fatores são os fatores mais bloqueadores de uma vida sexual feliz e plena. Então, quando a gente fala, né, de libido, de sexo, uma outra coisa que eu aprendi com a Ali, que é incrível, é que assim, nossa, Gabriela, mas você fala tanto que sexo é importante, você fala isso para todas as pacientes, que horror, tudo na vida é importante, por que você fala tanto do sexo? E o Ali respondeu essa questão em uma das palestras online dele, é que é importante porque é escasso, né, gente? Porque está reprimido. Ele usa um exemplo maravilhoso de que se uma pessoa está sem respirar, né, se você chega em alguém e tampa o nariz dela, você vai perguntar para ela, você quer comer? Não. Você quer transar? Não. Você quer beber água? Não, ela quer respirar, que é o que está faltando. Ela pode até também estar com fome, com sede, com vontade de fazer sexo, mas enquanto ela não respirar, que é a necessidade primordial daquele momento, ela não vai se sentir satisfeita. A mesma coisa é com o sexo. Se o sexo está reprimido, se o sexo não está sendo realizado de uma maneira satisfatória, se o sexo não está sendo uma ferramenta de autoconhecimento, de autorrealização, a gente só vai falar nisso, porque ele está escasso, né? Por isso que faz tanta falta, que é tão importante. Se ele estiver sendo vivido de uma maneira incrível, não sai da lista ali das prioridades. Eu falo muito isso para as minhas pacientes, que sexo em um relacionamento, sexo bom, é 10% do relacionamento. Porque a gente vive aquele surto hormonal, né? Aquela loucura, aquele tesão, que você não consegue desgrudar da pessoa e depois de um tempo isso vai diminuindo. E você tem que construir uma relação. Se a relação foi construída, a gente consegue ter uma relação de anos incríveis com aquela pessoa. Se a relação de afeto, de amor não foi construída, isso acaba em 1 ou 2 anos. Então, se você tem esse cuidado, esse amor com aquela pessoa, você consegue se manter apaixonado pela vida toda. Mas sempre sabendo que o sexo vai ser 10%, porque todo o resto complementa o seu relacionamento. Agora, quando o sexo é ruim, quando o sexo é mal feito, né? Não estou falando que alguém não saiba fazer. Quando ninguém nasce sabendo, né? A gente tem que investigar. Mas quando o sexo é ruim, aí sim ele é 90%. Aí não interessa você fazer tudo do bom e do melhor no resto, porque aquilo vai estar em evidência sempre, aquele assunto vai estar em evidência. A gente vai falar um pouco também sobre os pais, né? Sobre o casamento. Muitas mulheres me relatam baixa da libido após o casamento.
Por que isso acontece do ponto de vista de uma terapeuta que trabalha com crenças, né? Que é o meu caso. O que você conhece de casamento? Geralmente, o que você conhece de casamento é o que você viu na sua casa, né? Seus pais. Para você, nas suas crenças, principalmente quando você era criança, seus pais fazem sexo? Seus pais têm uma vida sexual alegre e divertida? Seus pais falam sobre sexo? Eu digo pais, mas também estamos falando de outras configurações familiares. Pai e madrasta, mãe e padrasto, avós, 2 pais, 2 mães, todo tipo de configuração familiar. Aquele seu exemplo, né, de pai e mãe, pais e mães, te dava a sensação de que há uma vida feliz sexual após o casamento? Se você já traz esse padrão de que não, em casa ninguém transa, né? É pai e mãe não transa, eu, meus irmãos também não transa, ninguém transa. Então, quando você se vê naquela vida, você automaticamente busca aquele padrão. Se não há vida sexual após o casamento, no que você conhece, não vai haver também nessa sua nova vida. E também isso acontece mais depois dos filhos. A mulher acaba se dedicando um pouco mais para os filhos, às vezes o marido acaba tendo um pouco de ciúmes dessa dedicação extrema e a relação fica um pouco abalada. A minha sugestão para esses 2 casos é ressignificar. Vamos ressignificar o sexo para vocês, trazer principalmente o lúdico. Libido, gente, é trazer a nossa criança interior para brincar. Sexo é brincadeira, sexo é diversão, sexo é lúdico. Sexo é a brincadeira mais divertida que a gente pode fazer depois de adulto, né? Então, tragam sempre o lúdico, sempre o brincar. De maneira nenhuma tragam a seriedade para o espaço do sexo. Onde tem sexo bem feito, tem alegria, tem diversão, tem leveza, tem entrega. Nunca vai ter seriedade, vai ser sempre uma brincadeira. E isso a gente já passa para o nosso próximo assunto, que são as expectativas. Uma outra coisa que atrapalha bastante o sexo. Por quê? E que também atrapalha um pouco a libido. Quando você tem uma expectativa muito alta sobre a pessoa, ou quando você sente que a pessoa tem uma expectativa muito alta sobre você, isso acaba também criando um ambiente de tensão. Então, toda vez que você for fazer sexo, uma sugestão amorosa minha é que você se dispa completamente de todas as suas expectativas, da sua roupa, das suas fantasias, do seu desespero, das suas culpas, das suas mágoas, dos seus arrependimentos, dos seus ressentimentos e principalmente das suas expectativas. O sexo é uma coisa para ser feito nu, completamente nu, de corpo nu e de alma nua. Não vá para um lugar, para 4 paredes, com o seu escolhido, com a sua escolhida, sem estar completamente despido do que passou, né? Tem uma dinâmica que eu faço algumas vezes nos meus cursos, que é a dinâmica da xícara cheia. Quando as pessoas chegam para o curso presencial, elas recebem uma xícara cheia de água e antes de entrar na sala para realizar o trabalho, elas têm que jogar aquela água toda no balde que fica na porta da nossa sala e entrar para o nosso trabalho com a xícara vazia. O que significa essa xícara vazia? Significa que você está deixando ali na porta tudo aquilo que você acha que você conhece, tudo aquilo que você acha que você sabe, todos os seus medos, as suas frustrações, as suas expectativas, os seus conceitos e preconceitos, e está vindo para esse curso, para esse workshop, para essa palestra, para essa vivência, com a sua xícara vazia, com a sua xícara pronta para receber, com a sua xícara pronta para ser preenchida por algo novo. Então, quando você for para o sexo com o seu ser amado, sempre vá com a sua xícara vazia. Nunca chegue com as suas frustrações dos outros relacionamentos. Nunca chegue com os seus medos, com os seus bloqueios. Sempre tente ao máximo estar com a sua xícara vazia. O que significa estar com a xícara vazia? Significa estar receptiva. Significa que você está ali aberta para o que pode acontecer entre vocês.
que você não está tentando controlar, que você não está tentando moldar, que você não está tentando colocar ele ou ela num padrão. Isso é uma sugestão amorosa que eu faço para vocês, que vocês experimentem fazer assim no seu próximo encontro sexual, que pode ser uma experiência muito boa, uma experiência muito agradável. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como curar tudo isso, né? A gente falou sobre os problemas que a gente tem no sexo, né? E fora esses que eu falei, tem outros 3 probleminhas que a libido reprimida traz, principalmente para as mulheres. O ciúme, a posse e a insegurança. Mas também para os homens, tá? Eu tô falando principalmente para as mulheres porque é o nosso público aqui de hoje. Mas se tem algum homem assistindo, se tem algum homem querido que você gostaria que soubesse desse assunto, isso também está sendo dito para os homens. O ciúme, a possessividade e a insegurança, eles vêm de uma libido reprimida, de uma libido não vivida. Toda vez que você está na sua plenitude sexual, vivendo a sua libido da maneira que você gostaria de viver, da maneira que o seu corpo precisa viver e da maneira que o seu espírito, a sua alma precisa viver, toda essa sensação de ciúme, posse, insegurança vai ficando deixada para trás. O empoderamento feminino e masculino acontece também através do sexo. Vocês podem perceber, uma pessoa tem aquele mito aqui em português que a gente fala da mulher bem comida, né? Que quando alguém tá mal-humorada, quando alguém tá com ciúme, a gente já fala, essa daí tá mal comida, hein? Tá muito bom, o marido não tá dando conta, namorado, ou se ela não tiver ninguém também, tá precisando transar. A gente fala isso aqui na nossa sociedade. E é exatamente isso. Quando uma mulher está bem comida, perdão pelo termo, quando uma mulher ela está realizada sexualmente, é incrível como ela fica linda. O cabelo fica lindo, a pele fica linda, o corpo muda. Inclusive as nossas avós falavam isso, né? Não sei se vocês lembram, que dava para saber quando uma mocinha estava fazendo sexo que o corpo dela mudava. De uma maneira preconceituosa elas diziam, mas hoje em dia isso realmente é verdade. O corpo da mulher fica incrível e o homem ele fica mais cheio de si, ele fica mais seguro, e a mulher também ela exala uma sensualidade, uma sexualidade, uma aceitação de si mesma que é muito sensual e que é muito atrativa e que traz o sexo, ele traz a liberação de diversos hormônios. É a fórmula da felicidade hormonal, aquilo liberado nas nossas células, isso causa transformações físicas também. Então, como curar todos esses problemas? Liberando a libido. Gabriela, liberar a libido é sair dando para todo mundo, sem critério, sem sair liberando? Não! Não é nada disso. Quando eu falo de liberar a libido, antes de tudo, eu estou falando de autoconhecimento. A gente vai entrar um pouco agora no assunto da mídia, né? Nosso corpo, a nossa imagem e a nossa aceitação. Hoje em dia a gente tem estímulos midiáticos de todos os lados. Primeiro falando sobre o nosso corpo, sobre o que é bonito e o que não é, né? Corpos secos, corpos muito magros, e o que também não está errado. Uma pessoa que ela é muito magra, ela simplesmente tem um modelo de corpo que atrai alguns homens. Uma pessoa que tem um corpo muito cheio de curvas também tem um modelo de corpo que atrai certos homens. Uma pessoa mais rechonchuda, mais gordinha, tem um certo tipo de corpo que atrai certo tipo de homens. Então não está errado ser gorda, ser média, ser magra, ser alta, ser baixa. Existem apreciadores para tudo. Existem mulheres que gostam de carecas, que gostam de barba, que não gostam de barba, que gostam de peludo, que gostam de pelado, que gostam de preto, de branco, de azul, de amarelo. Todas as características vão ter sempre um grupo de admiradores. Então, hoje na mídia, a gente tem um modelo de mulher, geralmente uma mulher mais magra, bem sequinha, com o peito de silicone, com o cabelo loiro. Geralmente esse é o modelo que a gente vê nas propagandas, ou então nas propagandas mais sexualizadas,
aquele protótipo da mulher gostosa, né? Cinturinha, bundão, peitão, morena de praia, né? Bronzeada. Então a gente tem alguns desses padrões e a gente acaba tentando se encaixar nesses padrões sem sucesso. Então, toda vez que a gente tentar sair do que nós somos para se encaixar no padrão, a gente vai estar saindo da nossa essência. E toda vez que a gente está longe daquilo que a gente não é sensual. Então, se a sua essência for de uma pessoa branquinha e com um pouquinho mais de carne, um pouquinho mais de recheio, você pode emagrecer, você pode se bronzear na praia, mas você vai estar longe daquilo que você sente que você é. Então a aceitação é isso, a aceitação é, vou aceitar aqui do jeito que eu tô, e do jeito que tá bom, tô trabalhando a aceitação. Não é nada disso, a aceitação é sentir aquilo que você é realmente, aquilo que você é de verdade, e sim aceitar, acolher, apoiar você mesma. Não existe certo e errado quando se fala de imagem e de aparência. Existem admiradores das loiras do cabelo liso, existem admiradores das morenas, das ruivas, do cabelo enrolado, do cabelo curto, do cabelo comprido. A gente só falou de cabelo, vocês imaginam todas as outras características de uma mulher. Existem admiradores para todos os biotipos. E o que acontece é que quando a gente entra em contato com a nossa essência, com aquilo que a gente é verdadeiramente, a gente entra nessa vibração e a gente começa a atrair essas pessoas para perto de nós. Então, quando a gente entra nessa vibração de aceitar de que é isso que eu sou, eu gosto de ser assim, eu me apoio, eu me dou suporte, eu me amo, eu vou vibrar as minhas células todas vibram nessa crença e eu atraio pessoas que também me aceitem e gostem de mim da maneira que eu sou de verdade, não como eu sou fantasiada, não como eu sou montada, né? E quando a gente não trabalha a nossa aceitação, quando a gente não trabalha se aceitar como a gente gera raiva, a gente gera reatividade. E uma mulher reativa, com raiva, não acaba atraindo muitos homens. Por quê? O princípio masculino e o princípio feminino, eles são princípios complementares. Então, um homem, geralmente, ele vai se atrair por uma mulher que tenha princípios complementares ao dele e que tenha uma afinidade energética por ele. E assim também as mulheres. Essa história, gente, de os opostos se atraem, nunca desceu muito para mim. A crença que eu mais confio hoje é que semelhante atrai semelhante, vibração semelhante atrai vibração semelhante. E complementar, o que não quer dizer oposta. Então, uma mulher um pouco mais agitada, com um pouco mais de energia, geralmente vai atrair um homem que vibre nessa energia, que goste dessa energia dela, mas que também seja um pouquinho mais complementar, que ele também tenha a paciência que talvez ela tenha de menos, para montar uma complementaridade entre o casal. Então, quando a gente quando a gente está vibrando naquilo que a gente é e naquilo que a gente quer, esses parceiros vão aparecendo e aí a gente exerce o nosso poder de escolha, a gente escolhe. E aí vocês me falam, eu já ouvi algumas vezes, ai Gabriela, eu só tive relações que me drenavam, eu me comprometia demais, só eu fazia tudo, né? Eu que tentava melhorar a nossa libido, eu que tentava melhorar a nossa relação, eu que fazia de tudo, ia no sex shop, comprava isso, comprava aquilo e fazia aula de striptease e nada mudou, e nada melhorou porque aquela relação me drenava. Isso ocorre bastante e também é uma questão de escolha, porque você pode escolher se uma relação ela vai te nutrir, ela vai te preencher, ou se uma relação ela vai te drenar. Como que você escolhe isso? A partir das crenças que você escolhe ter. Por exemplo, se para você fidelidade é uma coisa importante, mas nas suas crenças, lá no fundo do seu coração, você acredita que homem nenhum é fiel, que todo homem é infiel, aquelas crenças da sua avó, que homem não presta,
você vai estar vibrando nisso, e esse homem com as características da fidelidade, que é algo importante para você, não consegue achar o seu campo energético, vocês não se encontram. Então, uma dica que eu falo para algumas pacientes que estão procurando um parceiro amoroso e sexual, vocês me desculpem, eu ainda não consigo, e eu acho que eu nunca vou conseguir, falar sobre libido, falar sobre sexo, falar sobre sensualidade, sem falar sobre amor, afeto e carinho. Isso são coisas muito ligadas para mim. Inclusive, se for sexo casual, inclusive se for uma única transa, dá para haver sexo casual com empatia, com carinho, com cuidado, com o relacionamento, ele vai ser sempre um espelho. Se você vibrar nessas crenças fortalecedoras e positivas, você também vai trazer isso para sua vida. Uma sugestão de como você pode fazer isso. Você pode listar todas as características que você busca, que você procura num parceiro amoroso ou somente sexual. Você vai desenhar isso. E aí você vai observar quais dessas características você tem dentro de você. Como semelhante atrai semelhante, você tem que ter as características que ele tenha para que vocês vibrem juntos e se encontrem. Então faz uma lista. Se é importante para você que o homem seja humilde, trabalhe a sua humildade. Se é importante que ele seja carinhoso, veja como você trata as pessoas ao seu redor. Vai montando essa lista e desenvolvendo cada uma das características que você deseja atrair em você mesma. E aí você vai virar uma flor aguardando a abelhinha, sabe? Ele é a abelhinha, você vai ter já dentro de você toda a nutrição, tudo aquilo que você gostaria de ter numa relação. E aí, vibrando nisso, você atrai essa pessoa. Voltando para o assunto de corpo, né? Falando um pouco mais sobre libido e corpo, a gente não trabalha, a gente não é ensinado na nossa sociedade a conhecer o nosso corpo. Então, antes de chegar nesse momento de fazer essa lista, ou se você estiver solteira, ou também se você estiver em um relacionamento afetivo, é de extrema importância conhecer a si mesma, conhecer do que você gosta e conhecer o que o seu corpo gosta. E como que a gente faz isso? A gente faz isso experimentando. Então, a masturbação, ela é algo que eu indico para toda paciente que vem até mim tratar problema de libido. Quando ela está com a libido reprimida ou quando ela não tem mais vontade sexual, a vontade está muito em baixa, a gente tem que trabalhar nosso autoconhecimento. E masturbação e conhecimento do corpo faz parte do autoconhecimento. Gabriela, como que eu sei que se a minha libido está boa ou não? Simples, uma libido saudável, você tem vontade de fazer sexo. Muito, bastante. Todos os dias. Se você tiver com pouquíssima vontade de fazer sexo, se você não está se lubrificando muito bem, se você não está ficando úmida antes do sexo, isso já caracteriza uma libido mal trabalhada, já caracteriza alguns probleminhas de libido. O nosso saudável, gente, libido é saúde, é saudável ter desejo sexual sempre. Então, se você não está tendo desejo sexual com tanta frequência, é importante dar uma observadinha nisso. Então, as minhas sugestões de exercício. Primeiro, a masturbação, né? Você tem que conhecer o seu corpo. Então, é aquela história de professora do lado do colégio que eu vou falar. Você vai pegar um espelho, você vai tirar sua calcinha, você vai olhar com o espelho toda a região da sua vagina, você vai olhar, você vai se olhar, se assistir se masturbando, para conhecer quais locais te trazem quais sensações. O que você gosta mais, qual é a pressão que o seu corpo gosta, qual é a velocidade que o seu corpo gosta. Então você vai fazer assim, você vai colocar uma música que você adore, uma música que você goste muito, um playlist na verdade, você vai reservar uma hora para namorar você. Então nesse momento que você está ali se namorando, você vai se conhecendo. E quando a gente se conhece, a gente vibra naquilo que é a nossa essência.
Então a gente vai se conectando mais com aquilo que a gente é. Algumas coisas que eu indico muito para as minhas pacientes também é ter um estimulador clitoriano, ter um vibrador, brincar um pouco com essas outras coisas, ter alguns gelzinhos, ter alguns óleos de massagem para primeiro com você mesmo. Depois que você aprender tudo aquilo que você gosta, você vai atrair um parceiro que seja melhor namorar com ele do que consigo sozinha. E não vai ser aquela coisa de não tem nada, não tem ninguém, então vai tu mesmo. Não, a gente vai melhorar essa vibração. Uma coisa que ajuda bastante também você aprender a ter prazer, porque isso também pode ser uma crença, né? Algumas crenças que a gente traz da infância, que a mãe falava, primeiro o dever, depois o lazer. Vai primeiro fazer o dever, depois vai brincar. O dever não termina, né, gente? A gente sempre vai ter um dever para fazer, sempre tem uma louça para lavar, sempre tem algum e-mail para responder. O dever ele não acaba. Se a gente não estimula, se a gente não estipula um horário para o lazer, ele vai ficando de lado. Então, uma das coisas que a gente aprende a ter prazer, a gente aprende a receber prazer, é degustar. Se você gostar de chocolate, acho que a maioria de vocês gostam, você vai pegar um quadradinho de chocolate, você vai escolher uma música incrível, aquela música que você é alucinada, você vai colocar o quadradinho sobre sua língua e você não vai fazer nada, você vai apreciar. Você vai sentir a música e você vai sentir o chocolate, você não vai morder, você não vai querer terminar o chocolate rápido, querer terminar a música rápido, você vai aproveitar aquele momento, você vai sentir cada sensação que esse chocolate te dá. Isso vai ensinando as suas células a receberem prazer. Se você não sabe como receber prazer, você não vai conseguir atrair isso para a sua vida. Então, fazer uma automassagem, colocar uma música gostosa, pegar o seu hidratante com o cheiro que você mais gosta e passar por todo o seu corpo, fazer um alto carinho. Primeiro você passa com a mão toda, depois você vai tentar passar só com as digitais, sentindo cada milímetro, cada canto do seu corpo, se fazendo um carinho, se conhecendo, né? Principalmente quando você tem certeza que você não se ama, aquele dia que você está morrendo de raiva, você não queria ter levantado da cama, você não queria ter acordado. Esse é o momento de se permitir ter prazer. A gente tem muitas crenças de não merecimento, que vem da religião, que vem da nossa criação, que vem do nosso social, de não merecer ser feliz, de não merecer sentir prazer. Tem muita crença na necessidade de castigo, na necessidade da punição, né? Muitas crenças de que eu tenho que sofrer para ser feliz, eu tenho que sofrer para ir para o céu, eu só aprendo sofrendo, né? A gente tem que trabalhar muito isso. A gente tem que trabalhar que a gente também sabe aprender a partir do amor, que a gente também sabe aprender a partir das boas experiências, sempre experimentando. Uma outra coisa que solta muito a libido, que é muito importante fazer, é dançar, é a música. As nossas couraças, né, a nossa repressão, ela fica principalmente acumulada aqui no abdômen e nas nossas costas. Por que no abdômen? O abdômen é onde a gente não tem proteção, né? Aqui os órgãos aqui de cima, coração, pulmão, eles ainda estão protegidos pela caixa torácica. O abdômen, ele é indefeso, ele é vulnerável. Se você leva um soco na barriga, dependendo da força, você desmaia, você não tem um osso ali para te proteger. Então é onde a gente cria as nossas couraças, é onde a gente vai colocando nossos miasmas, nossos preconceitos, todas as couraças, tudo aquilo, não posso, não devo, é coisa de puta, isso eu não posso, essa roupa não pode, rebolar não pode. Então dançar libera essas couraças, mas dançar mesmo. Dançar como se ninguém estivesse vendo. Se você não consegue fazer isso num ambiente com outras pessoas, faça sozinha. Feche um cômodo da sua casa, coloque uma música bem alta, se você não pode porque é prédio, coloque um fone de ouvido e dança, soltando todo o seu corpo, principalmente os ombros, que aqui na escápula a gente guarda muita repressão, pescoço e abdômen. Solta toda essa região aqui do abdômen e do quadril, que é onde a gente reprime, né? Aquela questão, não pode usar saia, não pode, senta direito, fecha essa perna, menina, coisa feia, ficar com a perna aberta.
todas essas crenças que a gente traz da repressão. Uma outra coisa que também pode bloquear são os pactos e acordos que a gente faz com a gente mesma ou com outros, de maneira consciente ou inconsciente. Que é isso? Por exemplo, você é criança e você acha que você está cantando super bem. E aí você vai cantar para os seus amiguinhos, e aí você canta achando que está fazendo um show, que está arrasando. E aí quando você termina, eles falam, nossa, que horror! Ai, que feio! Como você é desafinada! E aí nesse momento, inconscientemente, a gente acaba fazendo um pacto com a gente mesmo. A gente diz, eu nunca mais vou passar por essa humilhação. Eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. Então, o nosso sistema ele faz uma associação muito boa, uma associação muito rápida. Se expor é ser humilhada. Então, se eu não quero mais ser humilhada, eu não me exponho nunca mais. Então, essa pessoa pode desenvolver uma dificuldade de falar em público, pode desenvolver uma dificuldade de expor seus sentimentos. E isso acontece com tudo, principalmente nos relacionamentos. Então, se você viveu uma relação abusiva, você diz para si mesmo, nunca mais vou passar por isso, talvez o seu sistema faça essa associação de que toda relação é abusiva. Então, você não consegue mais se entregar, você não consegue mais estar aberta, estar vulnerável. Isso acontece muito também com outras crenças, né? Crenças de que os homens não são confiáveis. Muitas mulheres aprendem isso desde a infância. Não confia, nos homens. Homem não pode se confiar, homem é tudo safado, homem é sem vergonha, não confia. Então, todas essas crenças ficam impressas no nosso sistema e criam a nossa realidade, mesmo que inconscientemente. Então, o que a gente pode fazer a respeito disso? É escolher. Por isso que eu falo que libido é uma questão de liberdade, aceitar a sua liberdade sexual, se permitir ser liberta, o que não significa sair transando e dando para todo mundo, como eu disse, só significa se isso for o verdadeiro desejo da sua alma. Uma questão de aceitação, de aceitar nosso corpo e o prazer que o nosso corpo pode nos proporcionar, sem aquelas crenças de que o prazer da carne não vale, você vai para o pecado, você vai para o inferno, todas essas crenças que foram criadas para nos controlar. E, finalmente, uma questão de escolha. Como que a gente faz para limpar todas essas crenças do nosso sistema? A gente escolhe que a gente não quer mais viver dessa maneira. A partir do momento que você escolhe que você quer viver uma vida mais feliz, mais plena, que você quer se permitir sentir prazer, que você quer se permitir ser uma mulher que vive com leveza, que vive com alegria, que vive com plenitude, todas as circunstâncias começam a girar ao seu favor, mas você precisa de uma escolha firme. Através do Theta Healing, que é essa técnica que eu trabalho, a gente consegue estar em um estado de onda cerebral teta e limpar e trocar essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Um exemplo, uma mulher que não acredita, que não tem segurança em si mesma, que não é segura, que acha que ela pode ser invadida, que ela pode ser abusada a qualquer momento. A gente limpa essas crenças dela, que são descobertas por meio de algumas entrevistas e algumas perguntas-chave, mas também por meio da intuição. E aí a gente substitui pelas crenças de que eu sei qual é a sensação de ser segura, eu sou segura no meu dia a dia, é possível ser uma mulher segura e receptiva e doce, porque às vezes ela tem esse conceito de que uma mulher segura é uma mulher muito firme, muito rígida. E a gente vai trabalhando isso com o paciente na sessão. Isso pode ser feito individual ou você pode fazer um curso de Theta Healing que te ensina a fazer isso com você mesma e também com os outros, sendo terapeuta. No próximo mês de julho, em São Paulo, eu vou estar junto com uma grande amiga minha, a Bárbara. A gente está desenvolvendo um trabalho para trabalhar crenças limitantes sobre o relacionamento, de autodesenvolvimento através das relações. Vai ser um trabalho de 4 encontros que a gente vai fazer aqui em São Paulo. E se vocês quiserem mais informações sobre esse trabalho, vocês podem entrar em contato comigo. Eu queria agora, para fechar e para encerrar a nossa palestra, eu queria falar para vocês que quando o amor, quando o afeto, quando o carinho, quando o cuidado e quando a empatia estão presentes, tudo é possível.
com você mesma e nas suas relações. Então, eu gostaria de, com essa frase, encerrar esse meu momento aqui com vocês, agradecer profundamente a cada uma de vocês pela energia, pelo tempo, pela atenção e dizer que eu estou aberta e disponível para discutir, para tirar dúvidas em todos os meus canais de comunicação que eu vou deixar para vocês aqui agora. O meu e-mail é Gabriela com 2 L's, Esquizato, SQUIZATO, vou colocar aqui embaixo, fica mais fácil, @gmail.com. Meu site é a mesma coisa, gabrielaesquizato.com. No Facebook você me encontra como Gabi Esquizato. Nesses 3 canais você consegue falar comigo via mensagem, via e-mail, e a gente consegue conversar mais sobre esse assunto, tirar todas as suas dúvidas. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado, e se uma pessoa que tenha assistido essa palestra já saiu beneficiada, já saiu empoderada daqui, a minha missão está cumprida. Gratidão por tudo e até a próxima. A gente se encontra por aí. Tchau, tchau.